V é a fêmea, o feminino, a Virgem Maria. Isso é uma marca de bruxaria. Certo, e é um aviso para todos que descem aqui. Mas é uma proteção, é um alerta. Está alertando você. Aqui embaixo é o inferno. Esse é um outro sinal bem estranho. É, bem estranho. É como se... Olhe para isto aqui. Como se parece? Parece um olho. Com certeza, e é isso mesmo. É o mal olhado. E acho que em algum momento alguém foi ferido Entendi. aqui. O que estão dizendo aqui é não queremos mais Tem isso. razão. Afaste-se de nós. Então isso é uma pólice de seguro. Isso é uma pólice de seguros, afaste isso de nós. Vamos lá. Algumas passagens eram pequenas demais para nossa equipe de filmagem. Mal deu para passar esta câmera neste espaço. Então segui em frente sozinho, com uma pequena câmera de visão noturna. Há símbolos por toda esta caverna. E você nunca sabe onde irá encontrá-los. Vamos ver o que dá para enxergar. Nossa. Esta câmera ficou muito apertada. Eu não estou enxergando nada. Não estou vendo nenhum símbolo aqui. Nadinha. Só o que eu estou vendo é o lugar mais apertado onde eu já estive. Pronto. Consegui sair daquele túnel pequeno. E veja o que encontrei. Evidências da presença de homens. Centenas de anos antes de nós. Aqui embaixo, no escuro. Aqui embaixo. Mortos de medo. E eles precisavam de algum tipo de proteção. E se não conseguissem de Deus, iam arranjar em algum lugar. Com a Mãe Terra. Ou com as bruxas. Na época vitoriana, a superpopulação de Londres era pavorosa. E mesmo depois que você morria, não melhorava muito. Os cemitérios das igrejas estavam tão apinhados que alguns corpos em decomposição eram enterrados perto da superfície, cobertos por apenas 15 centímetros de terra. Devido a essas condições horrorosas, os cemitérios eram focos para doenças e imãs para ladrões de corpos. Esses criminosos desesperados ganhavam a vida vendendo corpos roubados para médicos e estudantes de medicina. Só que, às vezes, os corpos que eles vendiam eram frescos demais. À medida que o pesadelo do mercado negro de corpos tomava a cidade, alguns londrinos foram a extremos e criaram requintados fortes subterrâneos para os mortos. O cemitério de West Norwood, na periferia de Londres, foi inaugurado em 1837. E os negócios prosperavam. A expectativa de vida para um londrino de classe média era de 34 anos. E em uma era conhecida pela ascensão social, todos queriam o melhor para seus entes queridos mortos. Este é o cemitério West Norwood. Se fosse um cadáver, este teria sido um endereço muito chique para se morar. Eu vou me encontrar com um cara chamado Robert Stevenson, que vai me contar como os abastados garantiam sua permanência aqui pela eternidade. Olá, Dom. Como vai? Muito Tudo prazer. bem? Obrigado por me encontrar aqui. Então, em cemitérios como este, durante o século XIX, as pessoas tinham medo mesmo de que seus corpos fossem roubados. É uma peculiaridade que ocorreu nesse país. As faculdades de medicina não tinham um fornecimento constante de corpos. As 21 faculdades de medicina de Londres precisavam de mais de 1000 corpos por ano para seus alunos. Mas já que muitos acreditavam que o corpo tinha de estar intacto para a alma entrar no céu, a única fonte legalizada de espécimes eram criminosos executados. E assim nasceu um mercado negro. Os cemitérios construíam muros altos e contratavam seguranças para proteger os corpos. Mas as profanações continuaram. E eram praticamente ignoradas pelos legisladores que queriam apoiar os avanços na ciência médica. Com a ajuda dos vigias da igreja, muitos corpos eram desenterrados na noite seguinte ao seu enterro. Mas para aqueles dispostos a pagar, West Norwood era um local de descanso final mais seguro. Uma catacumba trancada, abaixo da capela. O público não tem acesso? Não, o público em geral não. A capela foi parcialmente destruída na Segunda Guerra Mundial e as catacumbas lacradas. Mas nós obtivemos uma permissão especial para entrar. Olha só. Ah, nossa. Isso aqui é como um filme de terror. Que legal. É a última volta. Pode entrar. Tá bom. É o mundo dos mortos.
Nossa, eu não acredito. Isso aqui ganha um 10 na lista de coisas mais sinistras. É inacreditável. Olha só. Tem tumbas por todo lado, um monte de gente morta. Em seu auge, esta catacumba, 4,5 metros abaixo da capela, continha 972 corpos. Então quer dizer que você empurra... Isso mesmo, era só empurrar com os pés para frente e a cabeça ficava aqui. Além das unidades de armazenamento parecidas com uma colmeia, chamadas lóculos, havia 14 câmaras particulares, onde os caixões eram colocados em prateleiras. Esses caixões pesados e requintados eram trazidos para a catacumba usando o melhor da tecnologia funerária vitoriana, um catafalco hidráulico. Isso aqui é como um macaco hidráulico enorme que traz o caixão para baixo. E sem ruído algum. Então a família de luto estava lá em cima. Isso. Enquanto seu ente querido era misteriosamente baixado até aqui. Fora da vista. A Inglaterra vitoriana foi uma época muito dura. Eu quase tenho a impressão de que os mortos eram mais bem tratados do que os vivos. Então o caixão era baixado até aqui. E o que acontecia com ele? Depois era provavelmente colocado em um carrinho e levado a algum lugar parecido com este. Olha só, todos esses caixões aqui dentro. Então esses eram um pouco mais afortunados. Eram as pessoas que tinham como pagar para ficar protegidas por um portão de ferro. Seguros dentro de seus caixões triplos. Para não serem perturbados por nenhum ladrão de corpos. Não. Todas essas medidas eram necessárias para proteger os mortos, porque o roubo de cadáveres rendia 20 vezes mais do que o salário médio vigente. Eles usavam um pé de cabra de madeira que fazia muito barulho. Eles trabalhavam muito rápido e quando chegavam ao nível dos caixões, abriam a extremidade onde a cabeça ficava. Sim. Não tinham de tirar toda a terra, só queriam acessar a cabeça e usavam um nó de forca para laçar e puxar o corpo para fora. Então essas gangues começaram a usar métodos muito sofisticados. É verdade. E receio que no fim lhes ocorreu que podiam encurtar o processo, porque ir até um cemitério à noite, quando você podia matar alguém. Matar alguém com na certeza rua. Por sufocação, para não ficar óbvio que a pessoa havia sido assassinada. Mas uma gangue de East London, famosa por dar às suas vítimas uma dose fatal da droga láudano, foi longe demais ao tentar vender o corpo de um garoto bem conhecido na área. 2 membros da gangue foram julgados, executados e provavelmente eles mesmos acabaram sendo dissecados. Casos como esse levaram o povo à revolta, e esse foi o início do fim do comércio de roubo de cadáveres. Eles aprovaram uma lei que permitia à profissão médica conseguir corpos legalmente. Eles fizeram um censo de quantas pessoas morriam nos asilos de pobres de Londres, que eram cerca de 3.700. Eles pensaram, bem, ninguém quer os corpos. Por que não os usamos para pesquisas médicas? Então, a partir da lei de anatomia de 1832, todas aquelas pessoas no cemitério podiam descansar em paz. Isso mesmo. Londres hoje se espalha por mais de 1.500 quilômetros quadrados e abriga 8 milhões de habitantes. Mas quem foram os primeiros londrinos? Pessoas simples que viviam em contato com a natureza ou selvagens sedentos de sangue? As pistas para saber isso estão sob a periferia da cidade. Muito antes de os romanos começarem a construir a cidade que chamavam de Londinium, havia uma civilização muito mais antiga aqui. Tribos celtas governados por uma poderosa classe de sacerdotes chamados druidas. Quando os romanos invadiram a Britânia, os celtas montaram uma resistência feroz, mas eles não eram páreo para as legiões de Júlio César. Os druidas e a sua religião foram dizimados, mas eles podem ter deixado traços de sua existência. Evidências de ritos sinistros e sangrentos, enterrados em antigas cavernas que certa vez foram usadas como templos subterrâneos. Júlio César afirmava que os celtas e seus líderes, os druidas, praticavam sacrifícios humanos, queimando vítimas inocentes vivas em gaiolas de vime em forma de homens gigantes. Mas suas acusações eram verdadeiras ou apenas propaganda? Alguns acreditam que as respostas podem ser encontradas sob a cidade suburbana de Chislehurst, na antiga mina de Greta, conhecida como Caverna Chislehurst. Como vai? Olá! Eu sou o Don. Conheci o dono das cavernas, Jim Gardner, na entrada da rede subterrânea que ele passou a vida explorando. Nossa, então essas são as suas cavernas? Sim, pertence à família. Apenas 21 metros abaixo de um jardim público, estávamos entrando em um possível covil de druidas.